Vamos acolher a meditação do Evangelho deste dia, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. No Evangelho de ontem, Cristo nos falava sem rodeios, nos falava sobre a necessidade de pôr sempre a sua pessoa em primeiro lugar nas nossas vidas, mesmo nos momentos de adversidade, mesmo quando temos que abraçar a cruz. Na passagem do Evangelho de hoje, ele continua a nos falar de forma muito direta. Antes, nos repreende. No Evangelho deste dia, ao se dirigir às cidades de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, repreendendo-as por sua incredulidade, Jesus nos ensina a cada um de nós que também nós não podemos perder a oportunidade da salvação. Não podemos deixar a graça de Deus passar. Muito embora essas cidades do Evangelho de hoje fossem palco de grandes milagres e de muitos ensinamentos de Jesus, os habitantes dessas cidades não foram capazes de reconhecer o Cristo como seu Senhor, não foram capazes de reconhecer em Cristo o seu Salvador. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, também a nossa vida foi palco de milagres, feitos grandiosos, sinais da presença misteriosa de Deus junto a cada um de nós. E tantas vezes, mesmo diante desses sinais, desses feitos grandiosos, também nós não soubemos reconhecer e não soubemos agradecer. Quantas vezes Deus nos ensinou, quantas vezes Deus nos corrigiu, por meio do conselho que eu recebi do meu pai, da minha mãe, de um amigo, do meu esposo, da minha esposa. Quantas vezes Deus falou para mim através dessas pessoas e eu não fui capaz de ouvir, não fui capaz de aceitar, porque como os habitantes daquelas cidades, não fui capaz de reconhecer. Também nós, muitas vezes, não soubemos, meus irmãos e minhas irmãs, reconhecer a presença misteriosa de Deus na nossa vida. Tantas vezes também nós não fomos capazes de perceber que era Ele que nos falava, era Ele quem nos corrigia, enquanto outros nos falavam. E rejeitando o nosso próximo, nós não aceitamos a ação de Deus na nossa vida. O Evangelho de hoje nos ensina que a incredulidade terá um tratamento duro no dia do juízo. Peçamos a Deus que não tenhamos um coração incrédulo. Acolhamos as 3 sementes neste dia. Primeira semente, versículo 22. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. A palavra de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é fé. Peçamos ao Senhor o dom da fé, que Ele acresça e fortaleça a fé no nosso coração. E a terceira semente, eu sei reconhecer a presença de Deus em minha vida, ou ao menos me esforço por reconhecer essa presença, mesmo quando esta presença é misteriosa e silenciosa, mesmo quando Deus me fala através do meu próximo, pai, mãe, irmão, amigo, faço esforço de reconhecer e acolher os sinais de Deus na minha vida? Meus irmãos e minhas irmãs, meu abraço, minha oração para todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.